Oi gente, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu tô aqui mega encapotada porque é isso, né? Não existe mais estação do ano, aparentemente a gente vive numa loucura e agora a gente vai ter que se adaptar porque é assim que o mundo está, não é mesmo? Hoje, bora pra Mulheres que Correm com os Loucos. Peguei aqui um e-mail legal, achei que tem alguns pontos legais pra gente pensar assim juntas, sabe? E eu fiquei pensando antes de gravar, né, por que eu gravo esse quadro? E eu acho que a principal coisa é eu conseguir trazer histórias, né, outras vivências pra vocês que não são as minhas, porque eu sou uma pessoa só, quando tem mais pessoas, e meio que alertar, sabe? Fazer a gente abrir os olhos. Eu me incluo nisso, tá? Só pra constar. Vamos lá então. Olá! Talvez esse e-mail fique um pouco longo, mas enfim, não tem problema, amiga, porque todo mundo que manda e-mail aqui fica longo. Tudo aconteceu quando eu tava no segundo ano do ensino médio. Comecei a ficar com um cara da minha sala, que era um amigo que eu tinha me aproximado no primeiro ano. Vamos chamar ele de D. D era um menino mais novo, que tinha pulado um ano da escola e por isso era um ano mais novo. Eu era a primeira namorada dele e ele era um sujeito legal. Inseguro, mas legal. Grava essa frase aí, inseguro, tá? Antes da gente começar a ficar, ele e um amigo chamado G estavam trocando ideia. E eu cheguei. E daí esse G deu a entender que o D tinha falado: amiga, por que você usou letras tão parecidas? Porque G e D é muito parecido, né? Mas agora eu vou ter que ler assim, senão eu vou me confundir. Já tinha falado sobre mim e tal. Eu fiquei curiosa pra saber, mas eles falaram que não poderiam falar. Alguns dias depois, eu fiquei com o D, então tirei a informação do meu próprio cu quando achei que eles estavam falando era sobre o D querer ficar comigo, kkk. Bom, passou quase um ano que eu tava junto com o D e eu lembrei dessa história. A gente tava junto com o Face aberto, daí eu falei zoando: vamos ver o que você tinha falado sobre mim pro G, hein? E daí ele ficou meio em choque. Achei super estranho, mas eu falei que tava brincando, e eu tava mesmo. Não iria olhar o Face do menino, só que a reação dele foi tão bizarra, ele ficou tão assustado e preocupado, que eu fiquei com muita desconfiança. No mesmo dia, ele entrou de novo no Face do computador da escola e eu olhei ele digitando a senha do teclado e guardei ela na mente. Não vou negar que eu já fiz isso, mas eu era criança, tá? Porque não façam. Nossa, sério, eu sou totalmente contra isso hoje em dia. Quando cheguei em casa, decidi então entrar no Facebook dele. E eu sei que é errado, mas fiz. Fui lá, entrei na conversa e pesquisei meu nome. E daí fui indo. No começo não tinha nada demais, só tipo, vou sair com a Renata e coisas assim. Mas encontrei coisas quando a gente ainda não tinha ficado. Coisa de quando a gente trocava ideia como amigos mesmo. E daí foi quando eu achei duas frases. 1. Ah, sei lá, dá pra ficar com ela, mas só pelas coxas delas que são bem da horas. 2. Depois de algumas cervejas dá pra pegar. Típico, né? Típico. Depois de ter lido isso, eu não tive mais vergonha de estar olhando no Facebook dele. Fiquei putaça. Tive a maior discussão com ele, chegamos a dar um tempinho e tal, mas eu acabei voltando. Trouxa. Com o pensamento de que ele tinha errado. Ele reconheceu o erro e ele era um moleque, nunca tinha namorado e por causa disso perdoei. Bom, o resultado, depois de uns tempos a gente terminou, eu não amava mais e acabou. Isso do término foi um rolê bizarro, me sentia mal de parar de gostar dele e tudo mais, mas isso não vem ao caso. Hoje eu penso, como que eu fui capaz de perdoar? Por que desse rolê todo aí? Eu ainda tenho 1000 complexos com o meu corpo, principalmente com as minhas coxas, mas antes era bem pior. Na minha época de cursinho, eu não conseguia beber cerveja e nenhuma bebida alcoólica e não conseguia ficar com gente com gosto de bebida na boca, por causa da frase 2. Só que depois que eu entrei na faculdade, eu perdi esse complexo de bebida. Hoje bebo muita cerveja e sou feliz. Namoro um cara e tenho amigos incríveis. PS, no começo do meu namoro atual, eu ficava com muita vontade de olhar e fuçar o celular dele, mas prometi pra mim mesma que não faria isso. PS1, amo o Tusk e queria ter te encontrado lá. Ai, que massa, gente. Tusk é um jogo universitário que tem das federais, eu acho. Não sei se estou falando besteira. Ou é da Federal de São Carlos só. Ah, sei lá, gente. É isso, é um jogo. Obrigada pelo conteúdo, amo seu trabalho e é incrível a sua evolução. Acredito que toda história faz a gente evoluir e nos torna mulheres mais fortes. Mas espero que essa minha história não deixe que outras meninas aceitem passar por isso que eu passei. Fique em paz. Bom, a gente tem algum ponto aqui. Você falou no começo do e-mail que ele era um cara legal, só que inseguro. E é bem típico, né? Porque normalmente, gente, as pessoas, eu já falei isso pra vocês aqui, né? Isso são coisas que eu reparo, tá? Das pessoas. As pessoas que são mais inseguras são as pessoas que têm a necessidade de ficar comentando sobre a coisa sobre o corpo dos outros, ou diminuindo outras pessoas. Às vezes, quando você falou que você terminou com ele, tipo, eu terminei com ele, mas depois eu voltei, porque ele era um moleque, ele tinha mudado. Eu realmente acho, gente, eu não acho que se o cara foi um escroto, sei lá, anos atrás, ele vai continuar sendo um escroto sempre. Eu realmente não acredito nisso. Eu acho que as pessoas mudam, elas evoluem, elas mudam totalmente. E eu sei disso porque eu sou uma pessoa que eu mudei muito, assim, muito, gente, muito. Olha, eu sempre falo isso aqui, mas se vocês me conhecessem há muito tempo atrás, tipo no colegial, sei lá, pra hoje, que tenho 28 anos, cara, eu sou uma pessoa totalmente diferente, não só de aparência, como de gosto, de pensamento, de
Tudo. Então eu acho que as pessoas mudam. Eu não te achei trouxa por você ter perdoado e voltado, porque foi uma coisa que aconteceu há muito tempo. Ele foi trouxa de ter falado essas coisas, mas uma reflexão que eu quero trazer aqui também, pra gente pensar juntas, não me matem, tá? Vocês vão falar que eu tô defendendo os caras. Não é que eu tô defendendo, é que a gente não pode ficar olhando também com esse olhar julgador de ódio também pra todos os homens. Mas a questão é, ele pode ter falado essas coisas porque ele é um idiota, um trouxa, um escroto, pode ser. Ele pode ter falado essas coisas porque ele era muito inseguro, e aí, tipo assim, na verdade ele queria ficar com você, mas, gente, aqui existe um negócio também que o comportamento machista, que é claramente, né, essas frases que ele falou, muito machista, ele faz mal até pros homens. Eu conheço, tem caras que eles não pensam dessa maneira, por exemplo, mas eles vão lá e falam isso pros amigos pra eles serem aceitos, pra eles conseguirem se sentirem incluídos na turma, sabe? Porque também esse negócio do machismo é muito ruim pros homens, sabe? Parece que eles têm uma cartilha de como eles devem falar, tipo assim, é como se eles recebessem um folheto, escrito assim, ó, passos para ser um escroto. Se a gente lesse esse folheto, ia estar passos para ser um escroto. Se os homens leem, tá escrito assim, ó, passos para ser aceito no grupinho, entendeu? Porque parece que rola isso. Parece não, rola isso também, dessa pressão dos caras serem os idiotas pelos amigos. Vocês sabem disso que acontece, então pode ter acontecido isso, sabe? Às vezes ele nem pensava isso de você, às vezes ele sempre se interessou por você, mas falou isso porque masculinidade tóxica, entende? E a outra coisa também é que eu me vi muito nesse meio que, mano, por que a gente sempre se culpa de tudo, né, cara? Não, eu tô mega feliz que você encontrou um cara, tá bebendo suas brejas, curtindo a faculdade, mó época boa da vida, aproveita. Mas eu sou muito assim também. Quando eu passei por coisas que eu passei ruins, assim, que eu fiquei, em vez de eu ficar assim, mano, que cara escroto, como ele era idiota, nossa, olha a babaca que ele foi, eu pensava muito assim, cara, como eu me deixei passar por essa situação, como eu me permiti isso, como que eu não enxerguei, blá blá blá. E a gente tem que tentar, nós mulheres, né, acabar com esse sentimento de culpa que a gente tem, porque a gente sente culpa por tudo, mulher sente culpa por tudo, a gente foi ensinada que a culpa é sempre nossa, sabe? Se der alguma coisa errada, a culpa é sempre nossa, e se der alguma coisa certo, nunca é, tipo, a gente não merece nem parabéns, entendeu? Que daí não é nossa culpa se dá certo. Então, é uma brisa muito assim que eu tento me policiar pra não ficar me culpando pelas coisas que eu passei que não estão no meu controle. Tipo assim, você ficou com ele, mano, você desculpou porque você gostava dele, porque era uma coisa que tinha acontecido fazia tempo e tudo mais, mas olha que brisa, é aquilo lá que a gente sempre bate nessa tecla. O que 2 frases que você leu no Facebook Gente, não entrem no Facebook das pessoas, não entrem nas redes sociais, porque isso aí já é um outro caso, quem sabe eu falo, mas assim, olha o que 2 frases que você leu causaram em você. Mano, você não bebia mais por causa do que ele falou e você começou a criar um complexo com as suas coxas. Olha que merda, gente. Que é que vocês podem fazer quando vocês comentam sobre o corpo de outra pessoa? Mesmo, não comenta. Eu sempre falo isso com vocês aqui, tipo, mesmo que pareça uma coisa inofensiva, pode criar, mano, complexos reais, assim, nas pessoas, sabe? Eu acho que a brisa aqui nesse meio é a gente entender que certas coisas que a gente passa na nossa vida, certos momentos, a gente deixou aquilo acontecer porque fez o melhor que a gente pôde na época que a gente estava, com as condições que a gente estava vivendo, sabe? E parar de se culpar, tipo, ai, como que eu deixei isso acontecer? Como eu deixei isso acontecer? Cara, você deixou porque naquela época você se esforçou, você fez o seu melhor, sabe? Não fica se culpando. Tipo, não se culpa por uma coisa que aconteceu na sua vida, porque a gente tem que sempre pensar que a gente fez o melhor que a gente pôde. E não era sua culpa, né? Obviamente. Mas assim, é uma coisa que tava fora do seu controle, porque não tinha como você saber, tava no Facebook do menino, tipo, não tem como a gente saber o que as pessoas conversam com outras pessoas. A gente tem que, eu penso assim, pelo menos na minha vida, o que eu sei é o que eu vejo e o que a pessoa me conta, se eu tô me relacionando com alguém. Todo outro resto, com quem ela conversa, o que ela fala com outras pessoas, eu não sei, não tem como eu saber, não tem por que eu saber. E se um dia eu descobrir que aquele cara falava esse tipo de coisa de mim pros amigos, aí quem tá sendo totalmente trouxa é ele, por ter sido um cara falso, uma pessoa que não é sincera. Mano, nossa, que azar o seu, me perdeu. Beijo, tchau, sabe? Não adianta ficar se culpando por coisas que que não estão no nosso controle. E isso, o que as pessoas falam sobre você com outras pessoas, não tá no seu controle. Não tá no meu controle, não tá no controle de ninguém. É por isso que é totalmente errado a gente tentar entrar em redes sociais. Eu já tentei fazer isso. Será que eu já contei isso aqui? Eu vou contar. Vou contar essa tour. Sabe por quê? Porque senão depois as pessoas assistem meus vídeos e aí elas devem falar assim, as que me conhecem. Eu tô falando, né, gente? Porque, olha, pra mim é estranho pensar que as pessoas que me conhecem, assim, pessoalmente assistem meus vídeos. Mas enfim, aí elas vão falar, mas isso ela não conta, mas eu vou contar. Teve um ex meu, que eu já comentei dele pra vocês, assim, um cara que eu namorei aí, e era um relacionamento bem horrível, bem abusivo, assim, bem... Tipo assim, pra ser mais abusivo só faltou a pessoa me bater. Não aconteceu, tá? Mas era só o que faltava. Essa pessoa destruiu meu psicológico, de uma maneira que eu me tornei... Eu sempre fui uma pessoa insegura, desde criança. Mas eu me tornei a pessoa mais insegura do planeta. Porque era toda semana uma história que ele tinha ficado com alguém, que ele tinha me traído com alguém, que ele tinha transado com não sei quem, sabe? Então eu comecei a ficar
louca, paranoica. E eu tinha muitos ciúmes. Eu comecei a ficar com muitos ciúmes, muita raiva, só que eu gostava muito dele. Ao mesmo tempo ele falava que não, que era mentira, inventava 1 milhão de histórias. Ele era muito manipulador, então tipo, mano, sério, eu acreditava nas coisas que ele falava porque eu gostava dele. E ninguém tinha provas, e depois eu descobri que as pessoas não vinham me contar porque as pessoas tinham medo dele, tá ligado? Porque ele era bem explosivo mesmo. E aí eu tentei entrar uma vez no Instagram dele, não consegui, porque o Instagram tem um maior negócio de segurança, mas eu tentei. Aí chegou a notificação dele lá no celular dele, sabe? Que tinha alguém tentando entrar. E aí, hora que eu vi o que aconteceu, ele ficou putaço, assim, uma reação de tipo, mano, sério. Ele ficou muito puto, óbvio, porque eu também não poderia, eu não tenho esse direito de entrar no Instagram de ninguém. Eu tava certa no fim, ele tinha feito o que eu achei que ele tinha feito, depois eu descobri, né, obviamente. Mas eu lembro que nesse episódio que caiu a minha ficha, e ainda depois disso demorou uns meses, meses não, demorou ano pra eu terminar com ele, tá? Mas eu lembro que nessa época eu tava muito vulnerável, eu tava numa situação, assim, muito vulnerável, sabe? Eu não posso contar detalhes, gente, porque daí eu não quero que as pessoas liguem quem é, sabe? Foi quando eu tentei entrar no Instagram dele que eu vi a pessoa que eu estava me tornando com ele. Então eu acho que também isso é uma coisa que a gente tem que observar. Quando você tá com alguém, você começa a observar não só a pessoa, mas começa a observar como você tá se portando estando com aquela pessoa. Porque as pessoas, elas entram e saem na nossa vida e elas vão mudando algumas características nossas, sabe? E eu percebi que eu tava virando uma louca. Eu falei, caralho, olha o que eu tentei fazer. Eu tentei entrar no Instagram do menino. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Tipo, eu não sou mais criança, sabe? Como que eu fiquei tão doida a ponto de fazer um negócio que eu sempre achei muito errado? Então, assim, na época eu fiquei me culpando muito. Eu fiquei tipo, mano do céu, eu sou a pior pessoa do mundo. Como que eu fiz isso? Aí eu pedi 1000 desculpas pra ele e tal. Mas hoje em dia eu entendo o que me levou a ter esse comportamento. Não que justifique, porque eu não acho justificável, mas assim, dá pra entender o porquê eu comecei a ter esse comportamento meio de pessoa ciumenta, louca, entendeu? Eu consegui entender e me perdoar e não ficar me culpando. Tipo, nossa, Luísa, como que você fez isso? Por que você fez isso? Não, eu entendo que eu fiz isso porque eu tava tentando fazer o melhor que eu conseguia na época. E eu fiz isso porque teve uma manipulação tão grande que eu comecei a mudar meu comportamento e mudar quem eu era. E eu, mano, eu tava ficando cega, eu tava ficando louca. Então, se você começa a perceber que você tá mudando quem você é, que você tá ficando diferente, que você tá se tornando uma pessoa ciumenta, que você tá se tornando uma pessoa, sei lá, possessiva. E, gente, ciúmes não é um comportamento legal, não é demonstração de amor. Ciúmes é puramente insegurança, tá? E falta de diálogo do casal. E eu nunca fui ciumenta, então, nunca não, eu já fui, mas eu não era. Vocês entenderam? Quando você começa a perceber que você tá mudando pra pior, que tá te causando angústia, que tá te levando a ser uma pessoa ciumenta, uma pessoa possessiva. Cara, se você tem vontade de ficar entrando no Instagram da pessoa pra ver o que ela conversa com os outros, é porque não existe confiança. E se não existe confiança, se vocês não... Confiança, ela se constrói através do casal, sabe? Eu acho que vocês têm que ir conversando e mantendo sempre um diálogo muito aberto pra começar a criar confiança no outro. Se não tem confiança, mano, e se a pessoa, tipo assim, o tempo inteiro, ela é também essa pessoa que é ciumenta, que é paranoica, cara, isso daí, nada de bom. Uma vez, meu amigo, quando eu tava namorando essa pessoa, um amigo meu falou, Lu, eu já tive onde você tá, eu já tive esse relacionamento que você tá tendo, esse tipo de relacionamento. Ele não falou nada, tipo assim, é um relacionamento abusivo nem nada. Nenhum dos meus amigos falavam isso, porque eu ia falar, não é. Mas eu lembro que ele falou, nada de bom sai de um relacionamento assim. Olha os ciúmes que você tá cega de ciúmes, você tá nervosa, você tá estressada, você tá com medo, você tá preocupada, você tá angustiada. Nada de bom sai de um relacionamento que tem esses sentimentos tão latentes, sabe? Então é isso. Contei todo o meu relato e isso foi praticamente o vídeo inteiro. Espero que vocês gostem de saber da minha vida. Agora vamos pro próximo. E o próximo, gente, essa menina sou eu, parece eu mesmo escrever. Eu adoro que vocês me mandem esses e-mails, porque eu realmente me identifico muito com vocês. Oi, Lu, tudo bom? Meu nome é Frida, tenho 20 anos e, mano, achei muito foda essa iniciativa de compartilhar nossas vivências. No primeiro vídeo me identifiquei muito e meio que me senti abraçada, do tipo, cara, tá tudo bem, outras pessoas também passam por isso. Isso é o que eu quero que vocês sintam aqui nesse quadro, é isso que eu quero. Bom, eu tenho 20 anos, mas já passei por 2 relacionamentos. Comecei a namorar com 14 anos, uma criança, e o outro teve início quando eu tinha acabado de completar 16, poucos meses depois do término do primeiro relacionamento. Eu sou canceriana, e não sei exatamente se isso é do nosso signo, mas eu sempre achei que era pra estar bem eu não podia estar sozinha. Tinha que existir pelo menos um crush. E eu também sempre fui mais antissocial. Isso é real, uma coisa minha, sabe? Ser mais fechada. Mas tinha comigo que estar sozinha era uma coisa tão ruim que me afetava em tudo. Era como se não ter alguém por perto significa que eu não era boa o suficiente. Hoje, depois de algumas experiências, passei a entender que às vezes é melhor estar sozinha, que minha própria companhia é suficiente e, claro, a gente tem que procurar evoluir sempre. Mas também temos que entender que devemos fazer isso pela gente, não pelos outros. Foi dolorido chegar até aqui e conseguir ver que sou
forte, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. E o que me fez realmente compreender quem sou foi uma frase muito machista e abusiva. Abre aspas. Você não vai encontrar alguém que te ame que nem eu. Os caras só querem te comer. Foi o tapa mais bem dado que levei. Mas tem aquela história. Eu levantei, mas levantei muito mais determinada. Enfim, Lu, acho que no fim não tem idade pra gente se descobrir. E eu estou em constante evolução. Obrigada pelos conteúdos, não te conheço pessoalmente, mas te considero pacas. Beijo. Ai, beijo, sua linda. Então, algumas coisas. Esse negócio de signo, gente, eu gosto, né, de signo. Mas a gente tem que ter noção que a gente não pode colocar a culpa do signo. No signo, assim, tem características similares, é lógico. Porque é como se fosse um arquétipo, né, os signos. Mas assim, não pode botar a culpa tudo não, mas esse negócio de você ser antissocial, eu também sou assim, apesar de não parecer. Mas eu fui melhorando conforme o tempo, inclusive. Quando eu era mais nova, não é que eu sou antissocial, eu sou muito introvertida, mas eu tive uma reflexão muito boa que eu vou mandar aqui pra vocês agora sobre isso. Quando eu era mais nova, eu era exatamente igual a você. Até com a sua idade, que eu tenho 28 anos, você tem 20, mas desde sempre, eu sempre fui uma pessoa que eu ao mesmo tempo que eu não queria ficar sozinha, eu sempre tive um relacionamento, gente, sempre. Desde os 14 anos, eu comecei a namorar meu primeiro namoradinho lá, de brincadeira, assim, tipo, quer dizer, brincadeira não. A gente namorou, mas não é aquele namoro sério, porque eu tinha 14 anos. Desde então, eu sempre namorei, porque eu nunca consegui ficar sozinha. Porque eu também tinha essa sensação, parecia que faltava alguma coisa, parecia que não era o suficiente. E ao mesmo tempo, eu também não tinha muitos amigos, eu não conseguia fazer muitas amizades, eu não era aquela pessoa entrosada. Porque eu era muito introvertida e eu não queria me relacionar. Depois eu percebi os dois pontos pra mim, no meu caso, aí eu vou falar, porque vai que te ajuda também. Primeiro, eu não me senti suficiente, eu senti que eu preciso de uma figura, eu sentia sempre que eu precisava de uma figura masculina pra me validar, pra eu existir, pra como se eu não tivesse um homem do meu lado, como se não valesse a pena, sabe? Como se eu fosse, se as pessoas não me enxergassem, eu não sei explicar direito em palavras, mas é uma necessidade que eu tinha mesmo, era uma necessidade, tipo, eu preciso estar com alguém pra ser feliz, porque não consigo ficar feliz sozinha. E isso, eu fui aprendendo que também tem muito a ver com as minhas inseguranças da infância, sabe? Coisas que eu passei na infância que me fizeram acreditar que eu precisava da validação, eu precisava de um homem estando comigo, me amando, porque eu achava que isso era isso, sabe? Eu precisava disso, senão eu ia ser uma pessoa infeliz. E na verdade, eu senti, depois de mais velha, que isso era só esses relacionamentos que eu tinha. Claro que eu gostava das pessoas, tá, gente? Mas assim, eu entrava em um relacionamento seguido do outro pra tampar um buraco que tinha dentro de mim mesma, que eu não queria olhar e eu não queria enxergar. Então, pra ir tampando esses buracos, quando eu sentia aquela dor, aquele incômodo, tipo, nossa, eu tô sozinha, em vez de eu... Porque é tipo uma barreira que a gente cria. Tipo, você fica solteira, aí você fala, mano, fica aquela bad, né? Bad total. Putz, terminei, você tava acostumada a ter aquela pessoa, aquela rotina, aquele carinho, aquela companhia. E quando você se vê sem isso, você fica se sentindo vazia. Eu ficava me sentindo vazia, sabe? Tipo, meu Deus. E agora? Parecia que não tinha sobrado mais nada de mim. Porque eu fui tampando os buracos. Então, em vez de eu encontrar minha força e encontrar minha própria companhia dentro de mim, porque tá tudo dentro da gente. Tudo tá dentro da gente. Eu ia pra um próximo relacionamento, depois pra um próximo, porque eu não queria nem sofrer, sabe? Então eu ia tampando buracos. E ao mesmo tempo, eu ia me afastando das pessoas ao meu redor, porque eu achava que só aquela pessoa já era suficiente pra mim. Eu achava que aquilo lá era meu mundo e eu não precisava de mais nada. Então eu nem fazia questão de ter amigos. Eu não fazia questão de ter amigos. Olha que brisa. E aí eu fico pensando, o que mudou tanto hoje em mim? Porque hoje eu sou uma pessoa que, gente, eu converso com todo mundo. Você pode me chamar pra um rolê que eu não conheço ninguém, que eu tô indo, coisa que pra mim era inimaginável. Eu jamais, quando eu era mais nova, iria num rolê que eu não conhecia as pessoas. Jamais, porque eu tinha pânico de conhecer pessoas novas, eu tinha pânico de fazer novas amizades, eu não queria. Tipo, eu não queria. E hoje em dia eu vejo que é porque, na verdade, esse meu grande medo de não... essa minha grande resistência de fazer novas amizades, somando com aquele apego a uma única pessoa que era meu namorado, na verdade, tudo isso era causado porque eu tinha muito medo de não ser aceita. Eu tinha muito medo das pessoas não gostarem de mim. Então eu não queria fazer amizades, eu nem queria conhecer as pessoas, porque, na verdade, na minha cabeça eu tinha certeza que elas não iam gostar de mim. Assim, não é sem motivo, né, gente? Coisas que eu passei na minha vida me fizeram acreditar nesse negócio na minha cabeça, que eu mesma coloquei na minha cabeça. Então, eu não me permitia fazer amizades, eu não queria ir em lugares que eu não conhecia as pessoas, eu achava que todo mundo não gostava, que todo mundo me odiava, que ninguém ia gostar de mim, eu achava que, sabe, eu tinha essa sensação sempre. Então pra evitar chegar num lugar e na minha cabeça, né, achar que as pessoas que eu não sou bem-vinda, eu já parava de ir. E ao mesmo tempo, você precisa
afeto, você precisa de amor, de carinho. Aí eu ia lá e depositava tudo isso em uma única pessoa, que era o meu namorado. Esse é um dos motivos de vários namoros meus não terem dado certo. Porque é muito difícil quando a gente deposita todas as expectativas, né, da nossa carência emocional em uma pessoa. A gente precisa ter amigo, a gente precisa ter família, a gente precisa ter namorado, mas assim, são coisas diferentes, sabe? Eu pegava minha vida inteira e depositava em uma pessoa só. E aí, o que mudou? Nossa, tá virando uma história gigante, eu até me perdi já. Mas o que mudou foi, depois que eu fui ficando mais velha, fui fazendo terapia e fui lendo alguns livros e me autoconhecendo, eu percebi que não tem como a gente fugir desse autoconhecimento. Mais cedo ou mais tarde, você vai querer buscar isso. Porque você vai perceber que não adianta, que quanto mais você vai adiando o autoconhecimento, o amor próprio, o estar sozinha, é muito importante você passar pelo menos alguma fase da sua vida sozinha, porque aí você vai se conhecer profundamente. Quanto mais você vai adiando isso, mais vão acumulando relacionamentos incompletos, sabe? Relacionamentos talvez não saudáveis. Quanto mais eu ia adiando, gente, é muito louco isso. Todos os relacionamentos que eu fui passando e eu ficava negando me conhecer, negando os meus problemas, negando enxergar o que eu precisava enxergar por dentro, mais eu fui escolhendo uns boy mais lixo, tá ligado? Tipo, eu fui indo de um homem ruim pra um homem péssimo pra um homem horroroso, sabe? E se eu não tivesse parado no horroroso e falado, mano, peraí, preciso ficar sozinha porque não tá certo. Apesar do cara ser um escroto, quem deixou, assim, quem permitiu que ele fosse um escroto, quem permitiu ele entrar tanto na minha vida e causar tanto dano psicológico, fui eu. Então, se eu permitir isso, tem alguma coisa errada comigo aqui dentro que eu preciso resolver. E foi aí que eu fui atrás de terapia, autoconhecimento e tudo mais. Então, não adianta a gente ficar adiando isso, sabe? Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Porque vai chegar um momento que você parece que vai acumulando relacionamentos ruins e, mano, só vai escadaria abaixo. Se você não tem essa percepção de você mesmo, que tipo assim, peraí, o cara é um escroto? É. Mas eu também, o que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo pra eu deixar essas pessoas entrarem na minha vida, sabe? É aí que a chavinha vira. E aí você para de ter medo de se conhecer, você vê como que é libertador. Porque você começa, mano, a lidar com os problemas e com a vida ao seu redor de uma maneira muito diferente quando você se conhece, quando você enfrenta os seus medos. Teve uma pessoa também que me falou isso, e foi uma coisa que eu penso o tempo inteiro, até hoje, nem faz tempo que essa pessoa me falou, mas todo dia parece que eu penso nisso, que é, quando você tem um medo, você tem que olhar pra ele. Você não tem que fugir dele, você não tem que virar, sabe? Você não tem que não querer enxergar. Olha, tipo assim, para pro seu medo e olha pra ele, sabe? Encara ele. Vocês entendem o que eu tô falando? E aí, você vai parar de sentir esse medo. Você vai parar de sentir esse medo, e aí, minha filha, vai tudo melhorar. Nossa senhora, falei demais! Ficou muito reflexivo isso aqui. Bom, mas acho que vocês gostam, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui histórias, gente. Me conta o que vocês... só fala, conversa comigo aqui embaixo, que eu tô querendo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.